E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júpio Oliveira, professor de Língua Portuguesa e Literatura, e estou aqui para caminhar junto com vocês aí no conteúdo de literatura, tá? Nesse período aí de quarentena. Lembrando, quarentena é para a gente se resguardar, se cuidar, mas não é para a gente parar de fazer as coisas, né? A gente precisa trabalhar o corpo, trabalhar a mente. E como que a gente trabalha o corpo? Fazendo atividade física dentro de casa mesmo, no nosso quintal. E como a gente trabalha a mente? Lendo e estudando. Então, estou aqui para ajudar vocês a estudar e vou estudar junto com vocês também, tá bom? Então, vamos começar? Vamos lá! Então hoje, nessa nossa primeira videoaula, nós vamos falar sobre o pré-modernismo. Vamos falar sobre literatura. Quero dizer também que a literatura, ela pode ser também uma fuga, ela pode ser um momento em que a gente pode usá-la, né, para poder superar essas situações, porque a literatura também conta história e a literatura também problematiza o que está acontecendo na sociedade, né? A literatura, ela estuda o espírito da época e os artistas, né, fazem suas poesias, escrevem seus livros munidos desse espírito, né? E é isso que a gente vai começar a ver aqui a partir de hoje. Porque hoje nós vamos começar a falar sobre o pré-modernismo, né? A gente vai falar sobre o que foi o pré-modernismo, vamos ver o contexto histórico do pré-modernismo, vamos ver também as características do pré-modernismo e vamos ver também os principais autores do pré-modernismo. E ao final, questõezinhas ali de vestibular para a gente poder resolver juntos, tá? Então vamos lá. O pré-modernismo foi um movimento, né, de transição entre a cultura clássica e o modernismo, né? Ele veio porque existia uma necessidade na época de escrever de fazer uma literatura, uma arte, né, brasileira de fato, falar do brasileiro, da gente pobre, da gente nativa, porque o que a gente tinha era muito ainda modelo do que vinha de fora, né? Então o pré-modernismo veio com essa proposta, mas que para isso pudesse acontecer, tinha que romper um pouco com o que veio antes, romper um pouco com a cultura clássica, principalmente ali o simbolismo, o parnasianismo. Então eles iniciaram com essa proposta. Então ele teve o seu desenvolvimento no Brasil nas décadas de 1910 e 1920. Né? E como eu já falei antes aqui para vocês, muitos estudiosos da literatura consideram como um movimento de transição. Né? Então, o contexto histórico em que o pré-modernismo se instaurou no Brasil, em que o pré-modernismo veio fazer essa ponte, né, entre a cultura clássica e o modernismo, é o seguinte, vamos lá. A consolidação da República, né, estava começando ali a ser uma república. Então, com essa consolidação, a expectativa de um Brasil novo, mais justo, moderno, com esse advento desse regime republicano, foi frustrada, né? E assim, por que foi frustrada? Porque com a República as desigualdades aumentaram, a oligarquia se manteve no poder, a participação política ficou restrita às elites, e os conflitos sociais, como guerra da vacina, a guerra do contestado, o cangaço, a revolta da chibata, a guerra de Canudos, pipocaram pelo Brasil. Foram vários conflitos, né? E que muitos desses conflitos viraram arte, viraram literatura. Por isso que eu falei para vocês que a literatura também conta a história. Então, esse era o contexto social em que o Brasil vivia e que o pré-modernismo veio lançar sua proposta, veio trazer sua proposta fazendo essa transição. Tá? E quais foram as características? Né? Eles vêm com uma proposta, vêm querendo romper com algo que vinha já há muito tempo, que vieram trazer algo novo. E qual foi a proposta do pré-modernismo? Aliás, quais são as características, né, que eles trouxeram dentro dessa proposta? A primeira era a abordagem de problemas sociais brasileiros. Quais eram esses problemas? A desigualdade, os conflitos, a pobreza, a exclusão social e política do brasileiro, que o brasileiro vivia à época. Próximo, o regionalismo, muito importante, a valorização de aspectos culturais das regiões do Brasil. A partir daí que a gente começa a ver
obras falando lá do Nordeste, né? Falando do povo retirante, tantas obras que a gente vai citar algumas aqui também. A próxima característica, a mistura de estilo literário com escolas anteriores. Vocês veem que eles querem uma ruptura, mas eles não desprezam totalmente o que acontecia antes. Eles trazem um pouquinho ali das escolas anteriores. A próxima característica, eles também vieram trazer a linguagem informal em oposição à língua formal lá do arcadismo. Né? Então, assim, uma linguagem mais próxima do povo. Uma linguagem que o povo conseguia entender melhor. Tá? E a próxima era a aproximação da obra literária ao contexto sociopolítico e econômico que a gente vivia no momento. Como eu falei para vocês, né? A literatura, a arte, ela observa o espírito da época e compõe sobre aquilo que está acontecendo. Já vimos o contexto social, já vimos as características, agora nós vamos ver os principais autores. Os principais, tá? Foram Euclides da Cunha, Lima Barreto, Augusto dos Anjos e Monteiro Lobato. E Monteiro Lobato tem uma questão especial com ele aí, porque ele veio, né, no pré-modernismo para ajudar a fazer essa transição. E ali, mais ou menos no meio, ali para o final dessa transição, ele publicou aí um artigo, né, um tanto quanto controverso, que gerou aí ruído, né, e que ele teve que sair, né? Mas a gente vai ver isso mais para frente, tá bom? Então os principais são Euclides da Cunha, Lima Barreto, Augusto dos Anjos e Monteiro Lobato. De Euclides da Cunha nós temos a grande obra de arte que é Os Sertões, né? Como eu falei para vocês, a literatura também conta história. Então, Euclides da Cunha ele testemunhou a Guerra de Canudos. Ele foi para lá para cobrir a guerra como jornalista da época, tal. Então ele viu que lá lá em Canudos, né, o que acontecia lá? Era uma insurreição de uma comunidade, né, junto ali com o seu líder, Antônio Conselheiro. Então, assim, ele vai descrevendo isso, né, e é lindo, é lindo. Eu aconselho a ler esse livro, porque vocês vão entender muito do que é o Brasil hoje. Tá? Então ele vai descrevendo, só que ele não descreve somente a sociedade que está lá. Não, ele descreve também a geografia, a geologia, a zoologia do sertão brasileiro. Então tá aí essa característica aí, raiz do pré-modernismo, falar das regiões, né, mais afastadas aqui da capital, né, lá do nosso Nordeste, nosso querido Nordeste. Esse livro é fantástico, leiam, Euclides da Cunha, Os Sertões. E de Lima Barreto tem também uma outra obra de arte que é O Triste Fim de Policarpo Quaresma, né? Então ele vem mostrar um perfeito retrato do subúrbio carioca. Ele critica a miséria das favelas, dos cortiços. Ele posiciona-se, inclusive, contra o nacionalismo ufanista que estava ocorrendo na época também. A educação recebida pelas mulheres, voltada para o casamento, né? Que era, nessa época a educação para as mulheres era só para casamento, né? Então as mulheres não tinham voz, né? Ainda estão conquistando, precisam conquistar mais e nós homens temos que ajudar, tá? Mas a essa época aqui a educação feminina era só para o casamento, tá? A República com seu exagerado militarismo, O Triste Fim de Policarpo Quaresma veio problematizar isso também, né? Então, assim, é uma obra que garantiu a Lima Barreto grande notoriedade. Por quê? Ela falou do brasileiro, né? Ali da região ali carioca, da região do Rio de Janeiro, mostrou a figura daquela pessoa que andava por aquelas ruas, daquelas pessoas que viviam ali. Por isso ele ganha grande notoriedade, falando do brasileiro para brasileiro. Próximo é Augusto dos Anjos, né? Augusto dos Anjos, ele era simbolista, mas veio também ajudar nesse processo de transição. Ele publicou apenas um livro de poesias, intitulado Eu, né? Então, assim, por ele ser simbolista, sua obra era cientificista e profundamente simbolista, tá? Mas ele veio, né, e ajudou também nesse processo aí de transição entre a cultura clássica e o modernismo. E
Monteiro Lobato, né? Monteiro Lobato era um homem de diversas atividades. Ele fazia um pouco de tudo. Ele era escritor, editor, relojoeiro, fazendeiro, promotor, industrial, comerciante, professor e etc. Ele tinha várias profissões, né? E como eu falei para vocês, em 1917 ele publica no jornal O Estado de São Paulo um artigo contra a pintora Anita Malfatti. E esse artigo foi o estopim para a Semana de Arte Moderna, que foi a semana em que o modernismo se instaurou verdadeiramente no Brasil. Então esse artigo dele foi a propósito da exposição da Anita Malfatti, né? Nesse artigo ele expressa uma postura agressiva contra as novas tendências artísticas do século XX, que resultará no seu desligamento aí todo esse processo de transição e de transformação da nossa arte. A sua crítica acalorada se deu porque ele não admitia, né, a submissão da cultura brasileira a ideias europeias. Por quê? As vanguardas europeias influenciaram bastante nossos artistas nessa época. Então ele vendo isso, ele participando ali, ele assistindo essa exposição, ele veio com essa crítica totalmente acalorada à obra de Anita Malfatti. Daí ele passou a ser chamado, depois desse artigo que se chama Paranoia ou Mistificação. Depois disso, ele ficou conhecido como Policarpo Lobato. Pois é, gente. Então, essas foram as principais informações sobre o pré-modernismo, tá? O contexto histórico, as suas características, os seus principais autores e as principais obras de cada um, o que cada um fez à época, o que cada um contribuiu à época. Agora é o seguinte, agora vamos resolver aqui exercícios, tá? Para a gente poder encerrar aqui a nossa aula. É do Enem de 2019. Vamos lá então a questão. Vamos lá. A nossa emotividade literária só se interessa pelos populares do sertão, unicamente porque são pitorescos e talvez não se possa verificar a verdade de suas criações. No mais, é uma continuação do exame de português, uma retórica mais difícil a se desenvolver por este tema sempre o mesmo. Dona Dulce, moça de Botafogo, em Petrópolis, que se casa com o Dr. Frederico. O comendador, seu pai, não quer porque o tal doutor, apesar de doutor, não tem emprego. Dulce vai à superiora do colégio de irmãs. Esta escreve à mulher do ministro, antiga aluna do colégio, que arranja um emprego para o rapaz. Está acabada a história. É preciso não esquecer que Frederico é moço pobre, isto é, o pai tem dinheiro, fazenda ou engenho, mas não pode dar uma mesada grande. Está aí o grande drama de amor em nossas letras, o tema de seu ciclo literário. Vamos lá. Situado no momento de transição, Lima Barreto produziu uma literatura renovadora em diversos aspectos. No fragmento, esse viés se fundamenta na letra A, releitura da importância do regionalismo. Letra B, ironia ao folhetim de tradição romântica. Letra C, desconstrução da formalidade parnasiana. Letra D, quebra da padronização do gênero narrativo. E letra E, rejeição à classificação dos estilos de época. Vamos lá para a resposta? É a letra B, de bola. A referência irônica ao final feliz de uma narrativa que tratava de amenidades e da vida cotidiana da classe média com a pretensão de adaptá-la ao gosto do público leitor e sem vínculo com a realidade, permite deduzir que o autor rejeitava o gênero folhetinesco da estética romântica da época para produzir uma literatura renovadora em diversos aspectos. Assim, a opção correta é a letra B, de bola. É isso aí, pessoal. Por hoje é só. Essa foi a nossa primeira aula. Nas próximas aulas a gente vai começar já a entrar no modernismo, né? Para a gente ver como o modernismo proporcionou a literatura que a gente tem hoje,
né, a arte que a gente vê hoje, tá bom? Então, fiquem com Deus, até a próxima!